Bom dia, turminha! E aí? Hoje é sexta-feira, final de semana se aproximando. Vamos lá para a nossa aula de português. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai trabalhar o livro Mais Atividades Português, tá bom? Lá na página 41, a gente vai fazer uma pequena leitura do texto. Vamos lá para a leitura. Bom, o texto se chama Relato de Memória. Vamos me acompanhar. O texto que você lerá neste capítulo trata de um aparelho muito usado. Qual será? Eu me lembro, é o nome do título. Lembro a emoção do primeiro telefone. Meu irmão Ricardo, 6 anos, atendendo o chamado de um amigo. O telefone era uma caixa de madeira que se fixava na parede. Na frente, tinha um tubo para receber a voz do falante e num dos lados, um outro tubo pendurado a uma corda para transmitir o som. Girando a manivela, que ficava do outro lado, se chamava telefonista. Naquela época, o telefone não era mecanizado. Para nós crianças, o aparelho parecia mágico, podíamos ouvir sem ver. Esse é um texto de Gerda Bretani. Eu me lembro. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o texto? Agora que fizemos a leitura do texto juntos, vamos lá responder as questõezinhas que vêm a seguir? Da primeira questão, vem dizendo: como você já leu o texto, pode responder a pergunta feita lá no início da leitura. Vocês lembram? A pergunta foi: de qual aparelho o texto está falando? De qual aparelho o texto trata? Vamos lá responder? O que é que diz no texto? Agora a gente vai relembrar qual o título do texto. Vamos lá dar uma olhada? O título do texto se chama Eu me lembro. Na segunda questão, está pedindo que vocês formem uma frase que tenham o título do texto e o nome do aparelho de qual o texto está falando. Vamos lá formar nossa frase? Agora a tia pede que vocês tenham bastante atenção, que a gente vai resolver a terceira questão, tá certo? Vamos lá? Bom, na terceira questão está pedindo: leia as frases a seguir e marque com X a questão que está de acordo com o sentido do texto. Ou seja, vocês vão ler a questão a seguir e vai dizer o que está de acordo com o texto que a gente leu agora há pouco. Vamos lá para a letrinha A. Na letrinha A diz assim: a frase eu me lembro indica que o telefone de que trata o texto é de lá do passado, de antigamente. A palavra lembro reforça essa ideia. E aí, essa questão está de acordo com o que a gente leu, com o textinho que a gente leu? Se tiver, vocês vão marcar um xizinho nela. Vamos ler a próxima, para a gente ver se também está de acordo. Na letrinha B, está dizendo: a frase meu irmão Ricardo, 6 anos, atendendo o chamado de um amigo, indica que Ricardo atendeu ao telefone celular. E aí, vocês acham que ele atendeu o telefone celular ou lá no texto vem dizendo que é um telefone antigo? Vamos lá dar uma olhada novamente. Bom, no texto está falando que lembro a emoção do primeiro telefone.
Meu irmão Ricardo, 6 anos, atendendo o chamado de um amigo. O telefone era uma caixa de madeira. E aí, esse telefone de caixa de madeira é um telefone de agora, um telefone celular, ou é um telefone lá de antigamente? Bom, vocês vão marcar o xizinho na alternativa que vocês acham que está correta, tá bom? Já na quarta questão, tá pedindo: copie do final do primeiro parágrafo a expressão que também indica de quando é o telefone. Vamos lá olhar? Aqui no texto está dizendo: naquela época, o telefone não era mecanizado. Ou seja, a palavrinha naquela época tá dizendo também, tá indicando também de quando é o telefone. Ou seja, que o telefone é daquela época antiga. E aí, conseguiram compreender? Para encerrarmos a nossa aula de hoje, nós vamos dar só mais uma olhadinha na quinta questão. Na quinta questão está dizendo que o texto que a gente acabou de ler tem 2 parágrafos. Na letrinha A, ele está pedindo que vocês identifiquem qual o parágrafo que está explicando sobre como era o telefone e como ele funcionava. E aí, vocês acham que está no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo? Onde é que está explicando como o telefone era e como ele funcionava? Vamos lá reler? Está no primeiro parágrafo, quando ele diz, ó: lembro a emoção do primeiro telefone. Meu irmão Ricardo, 6 anos, atendendo o chamado de um amigo. O telefone era uma caixa de madeira que se fixava na parede. Ou seja, nesse primeiro parágrafo, ele está explicando como era o telefone e como ele funcionava, não é mesmo? Então, a resposta correta é no primeiro parágrafo. Lá na questão B, tá pedindo para você pintar a explicação no texto. Vocês vão procurar lá no texto de vocês onde é que está explicando como era o telefone de antigamente e vão pintar. Pintem direitinho, tá bom? A nossa aula vai ficar por aqui hoje. Bom final de semana, aproveitem para brincar, descansar e até segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta, tá bom? Um beijo e até segunda.